Deus é muito bom. Deus é bom demais. Amém. A palavra do Senhor ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E mais uma vez estamos aqui pela misericórdia e a graça de Deus, a bondade do Senhor. Quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Versículo 31. Eu gostaria de convidá-los para que os irmãos se colocassem em pé. Capítulo 22, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. E ainda no versículo 54 agora, do mesmo capítulo, diz assim a palavra do Senhor. E então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Senhor, a tua palavra foi aqui lida, e ela já é suficiente para falar aos nossos corações. Pedimos então misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que ela encontre no nosso coração um espaço, na nossa mente um meditar que te agrade, e que ela se torne vida para nós, no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Os textos que nós lemos aqui são momentos finais da vida de Jesus. Momento em que Jesus chama os discípulos para uma conversa mais próxima, para alertá-los a respeito do que iria acontecer com ele, Jesus, e do que iria acontecer com os discípulos. E ele alerta Pedro, especialmente do que poderia ocorrer com ele. Já havia a ceia no cenáculo, em seguida Jesus vai para o Getsêmani.
E enquanto ele, logo depois que ele deixa o Getsêmani, enquanto ele estava falando, Judas chega com as autoridades romanas e judaicas para prender Jesus. E os discípulos têm uma reação, um deles, provavelmente Pedro, diz assim: e agora, Senhor, nós reagimos, ferimos a espada a esses que estão vindo para te prender? E Jesus então encerra aquela provável ameaça dizendo: basta. Os discípulos se referem no versículo 36 do Evangelho de Lucas, que a gente leu, fala de 2 espadas. Mas agora Jesus diz basta. Os evangelhos de Mateus e de Marcos apontam que provavelmente quem fez essa ameaça foi Pedro. Porque Pedro já era experiente nesse negócio de usar a espada. Ele já havia feito isso anteriormente, cortado a orelha de Malco. E Jesus, naquela ocasião, socorreu, não ao apóstolo Pedro. Porque esse negócio de cortar a orelha é coisa de pastor, ou quer dizer, de apóstolo. E aí ele corta e Jesus socorre a Malco, e não ao apóstolo. Socorre o servo. E aí, quando Judas chega, ele diz a Judas e as autoridades que estão com ele: diariamente eu estive com vocês e vocês nunca me prenderam. Mas agora chegou a hora das trevas. E essa hora não é bem uma coisa que vocês simplesmente estejam querendo fazer contra mim, simplesmente porque vocês querem. Essa é a hora das trevas. E vocês são apenas agentes das trevas. Vocês estão aqui trazidos por Judas, esses sacerdotes, essas autoridades do templo, e vocês nunca fizeram nada comigo anteriormente. Eu estive com vocês tantas vezes e nada vocês fizeram. Porque existe uma dimensão que vocês mesmos que estão sendo usados neste momento pelo reino das trevas, porque essa é a hora delas, vocês nem sabem do que e pela qual razão vocês estão me prendendo. Vocês são agentes apenas usados pelas trevas. Porque agora é a hora do poder das trevas. E Jesus, dizendo: eu não tenho nada a ver com vocês. E então, Jesus foi preso, levado para Caifás. E o texto diz, que lemos aqui: e Pedro seguia de longe. Em seguida, Pedro vai entrando na cidade, no centro da cidade. E aí ele vê uma fogueira acesa. E ele se aproxima e se assenta ao redor com aquelas pessoas ali. Toma um lugar entre aqueles que faziam uma fogueira na hora das trevas. Essa releitura rápida que a gente faz aqui do texto é apenas para introduzir o assunto que a gente quer trabalhar nesta manhã com os irmãos. Todos nós vivemos momentos na nossa vida, e especialmente nós pastores, que a gente parece se sentir muito seguro, muito confiante. Quando a gente está no seminário ou nas escolas de teologia, nós somos pessoas assim muito críticas, recebendo determinadas mensagens. E enquanto a gente está ali, a gente está com aquela sensação de quando formos para a igreja, nós vamos fazer algo absolutamente espetacular e diferente de tudo que os nossos
pastores mais antigos fizeram na igreja. A gente tem uma síndrome de que a gente vai revolucionar a igreja, de que a gente vai mudar tudo, porque parece que tudo que os colegas anteriores fizeram está errado. Aí, depois que a gente chega na igreja, tem aquela fase da adaptação, aquelas dificuldades todas que sofremos, e começamos então a ganhar uma certa segurança na comunidade, ganhar uma certa ideia de que nós podemos fazer muitas coisas. As pessoas começam a nos ouvir, o grupo às vezes começa a crescer, e nós começamos a nos achar pessoas capazes. E vamos tendo essa sensação de que nós podemos, de que nós somos poderosos. Eu não sei muito bem se isso aconteceu com vocês que são meus colegas aqui. Eu sei que isso aconteceu comigo. E mais, eu quero dizer mais para os irmãos. Nós geralmente passamos por aquilo que nós chamamos de um momento de conversão, nos convertemos. E aí nós levantamos a mão, ou nós vamos num encontro e ficamos emocionados, e afirmamos que cremos em Jesus, e aí nos sentimos chamados, vamos para o ministério, e alguns dos nossos pecados ficam guardados aqui, e entramos nesse processo de trabalho da igreja, e algumas dos nossos pecados mais profundos vão ficando na nossa alma, e nunca tratamos. Mas a nossa mente, o nosso coração, durante anos foi trabalhado numa direção. A nossa subcultura, ou essa cultura que não aparece para as pessoas, não estava nos levando numa direção. Aí entendemos que nos convertemos e passamos então a viver em função daquilo que estão nos dizendo que é a conversão. Mas aquelas coisas que estão mais profundas, nos porões da nossa alma, não são tratados. E nós vamos vivendo na igreja, e caminhamos na igreja, e vamos indo. E as pessoas vão nos inflando o nosso ego, e nós vamos achando que aquelas coisas mais íntimas e mais profundas não precisam ser tratadas. Eu vou tentar melhorar o exemplo. Se você, por exemplo, foi criado num lar, numa família, onde a questão da sexualidade era o ponto central da sua família. Se você percebeu que essa questão da sexualidade na sua casa, quando você era garoto, era uma coisa central na vida da família, você provavelmente foi sendo educado nessa direção. Aí você se converte. E quando você se converte, é uma condenação disso. Mas não há tratamento. E aí você guarda isso no coração. O que torna um homem feliz é ele ter uma vida de muitas mulheres. Isso fica guardado na sua alma. E você se torna pastor e começa a trabalhar, e começa a se envolver, e começa a chegar pessoas, e começam a chegar pessoas bonitas, e você jovem, e aquelas pessoas vão se aproximando de você, e aquilo vai mexendo com você. Mas você é pastor, e você reprime, mas não trata. Se você foi educado num ambiente onde o dinheiro era o foco da família, por exemplo, onde o humor da família era determinado pelo dinheiro, então provavelmente você vai ter a mesma tendência. E aí você se torna pastor. E dinheiro no ambiente pastoral nos é ensinado que isso não é o mais importante, pelo menos até algum tempo atrás. E você então passa a ter aquela vida, aquele cuidado com o dinheiro, mas a sua cabeça, a sua mente, ela quer dinheiro.
Porque você emocionalmente foi trabalhado assim. E você se torna pastor, abafa esse desejo no seu coração, que está lá latente, e você começa a lidar com a igreja, e a igreja vai crescendo, e o dinheiro vai chegando, e você começa a ver os outros pastores muito bem, no Mercedão, e você fala, mas por que só eu é que tem que ficar assim? Eu também quero. Eu não sei se disseram isso para você, mas o meu avô dizia assim para mim, o ladrão, a oportunidade gera o ladrão. E você começa a ver aquilo, e aquele desejo latente da tua alma de ficar rico, começa a vir para cima. E você diz assim, não, mas eu não posso. Mas num determinado momento da sua vida, o galo vai cantar e você vai para cima do dinheiro. Mesmo que você tenha sido alertado pelo Senhor. Lá no seu coração existem desejos latentes. E que você os trata como se eles não existissem. Porque você se sente seguro para não tratar. Você pensa assim, ninguém vai saber que eu estou desejando essa mulher que está vindo aqui no meu gabinete pastoral. Começa assim. Ninguém vai perceber, ninguém vai. E você começa a abrir a possibilidade, no seu coração pelo menos, de ter alguma coisa com aquela mulher. Existem mulheres que elas não mexem com você que é homem. Elas não te incomodam. Mas existem algumas que elas trazem à tona a tua sensualidade, o teu desejo, que estava guardado lá no fundo do coração. Mas você não está atento. Você se acha seguro. E você vai deixando isso vir para cima. Aí ela volta. Da segunda vez, talvez ela já tenha percebido, e às vezes ela até se insinua ou não, mas até o jeito dela vir para você já é uma insinuação. Você já está contaminado, e você vai indo, e vai abrindo guardas, porque você se sente seguro. Você não ouve que o inimigo vai peneirar você. Essa era a situação de Pedro. Todos nós temos um momento que a gente acha que o tempo de fraqueza passou. Que a gente não vai ter mais problema. Agora eu estou bem, estou tranquilo. Eu já consigo, eu ouço até alguns colegas dizerem, eu tenho uma igreja na minha mão. Ela funciona como um reloginho. Você tem um espaço na sua vida para você, vamos dizer assim, cometer alguns erros e ninguém cobrar de você. Mesmo que o Senhor te alerte, você já não ouve. Jesus havia avisado a Pedro, Satanás vos reclamou e vai peneirar você. E Pedro, Senhor, eu estou contigo. Se ele vier, eu tenho 2 espadas aqui, e nós vamos resolver essa parada aí. Jesus se despedindo, e ainda assim, Pedro não é sensível, Pedro não percebe, ele se acha capaz. Ele achava que ele podia até impedir Jesus de ir para a cruz. E Pedro diz assim, nós vamos encarar esse negócio aí, o senhor não vai não, porque eu sou bom. Eu posso fazer coisas que o senhor nem imagina. Ele achava que ele iria proteger Jesus, que ele não era vulnerável. Pedro não se sentia vulnerável. Ele não se sentia possível de alguém atingi-lo, de Satanás atingi-lo, de um inimigo se aproximar dele, de um pecado vir na sua vida, alcançá-lo.
Eu vou sacar da espada, se precisar. Pedro, então, vira o centro. Se torna a figura mais importante. Se você ler esses textos aqui, você vai ver que é isso que acontece. A impressão é que Pedro é quem vai resolver todas as coisas. Pedro está naquele momento da vida em que ele não se sente mais vulnerável, que ele já se sente suficientemente capaz de resolver os problemas da vida, do ministério, de defender Jesus. Eu já andei o suficiente com Jesus, 3 anos, já vi tudo. Agora deixa que eu resolvo isso. Estou capacitado, eu posso. Essa é a realidade. E essa é a realidade que toca todos nós, que acontece conosco. Gente, isso não é uma reclamação, mas eu estou muito impressionado com o silêncio de vocês. Às vezes, eu fico pensando quando eu prego e as pessoas ficam tão silenciosas, eu falo, gente, será que eu... O que está acontecendo? Mas vamos lá. Eu não sei, irmão, se essas coisas que eu estou falando acontecem com vocês. Comigo aconteceu. Segunda coisa que me chama a atenção aqui, sério que eu tenho que ser breve, eu estou tentando, é que Pedro, ele se sentia tão seguro, gente, que ele achou que ele podia ir e se assentar na fogueira das trevas e nada acontecer com ele. Jesus disse aos discípulos, esta é a hora das trevas. Levaram Jesus. E a Bíblia diz que Pedro seguia de longe. Ou seja, Pedro começou a achar que ele era suficientemente capaz de negociar entre ficar com Jesus e ficar na fogueira das trevas. Ele foi tomado desta ideia de que ele podia chegar, ir ao inferno, entrar no inferno e não ser contaminado por ele. E ele começou a seguir de longe. Mais ou menos assim, eu vou seguir de longe o suficiente para que eles que são inimigos de Jesus não percebam que eu sou de Jesus. E ao mesmo tempo, ele pensava, eu vou ficar aqui, porque aqui Jesus vai dar uma olhada e vai perceber que eu não sou como os outros que fugiram. Eu não sou como os outros. Foi o sentimento que tomou conta de Pedro. Eu não sei se tem pastor aqui que tem essa sensação. Eu não sou como os outros. Que acha que pode ficar suficientemente longe de Deus, sem que Deus fique chateado com ele, e ficar suficientemente perto das trevas, sem que as trevas percebam que você é um agente secreto do reino de Deus. Como é que é isso? Pedro foi tomado de uma síndrome, gente, de que era possível lidar com as trevas por si mesmo. Que ele podia administrar esse processo na sua vida. Mexo com as trevas, mas estou bem com Deus. Aí quando ele se assenta, chega uma mulher e fala, esse é. Começa uma sequência então na vida de Pedro. Eu não sei se você já tentou, ou se em algum momento da sua vida você já passou por isso. Entre você ficar entre pecar
e ficar no ministério. Eu não sei se em algum momento da sua vida essas doenças que foram abafadas pela religiosidade que a gente tem, começaram a vir à tona e você foi deixando, falando, agora ninguém vai saber e eu vou deixar isso vir e eu não preciso tratar disso. Quando eu tinha 33 anos, eu já era pastor há uns 9 anos, eu tive uma crise, uma depressão. Alguns irmãos que estão aqui me acompanharam naquele momento. Eu comecei a ler um livro chamado A Senda do Calvário. E eu quero recomendar esse livro para todos vocês. E se vocês entrarem em depressão por causa desse livro, agradeçam a Deus por isso. E eu fui lendo o livro, e aquele livro foi mexendo comigo de uma maneira que eu comecei a ficar desesperado. Eu descobri uma coisa que eu não havia percebido à medida que eu li o livro. Que eu gostava demais do ministério por uma razão que eu não havia entendido até ali. Eu sou órfão. Meu pai faleceu quando eu tinha 18 dias. A minha mãe me doou para uma outra família. E dentro de mim começou a nascer um sentimento de ser amado pelas pessoas. De querer ser amado. E para isso, você faz de tudo para que as pessoas te amem. Você quer agradar. E com 33 anos, numa igreja crescendo e tudo dando certo, você entra num ativismo imenso, porque você quer agradar todo mundo. E eu percebi que aquele amor que parecia que eu tinha por Deus, era um amor que eu tinha por mim mesmo. E aquele amor que eu parecia ter pelas pessoas, era um amor que eu tinha por mim mesmo, porque eu queria gente perto de mim. Eu queria me sentir amado. Então os meus compromissos com Deus eram sempre muito negociados. A palavra que eu pregava era negociada. Eu tinha que orar para não desagradar a A e não agradar a B, e tinha que ficar em cima do muro. Eu tinha que pregar para agradar, porque tinha presbítero que gostava dessa proposta doutrinária, e tinha outro que não gostava. Gente, eu sei que isso não acontece com você, só aconteceu comigo. Eu entendo isso. E aquilo ia me dividindo, me rasgando, e eu entrando em sofrimento, em crise, e morrendo por dentro. Me sentindo um hipócrita. E o livrinho falando assim, vai para a cruz. O livrinho falando, morre, cara. Eu não quero morrer. Morre. Gente, eu já era crente. Já era pastor. Eu tenho que converter de novo. Aí eu fui entendendo que eu tinha que me converter todo dia, diariamente. Tome a sua cruz. Todo dia eu erro. Todo dia vem uma maldade no meu coração. Todo dia vem, Senhor. E fui entrando em crise. Aí vem aqueles traumas da infância. Aqueles desejos de ser grande. E você pensa, para ser grande eu tenho que fazer isso. Para ser importante eu tenho que negociar. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele começou a administrar. Pedro começa a administrar. A moça chega e ele diz, eu não tenho nada com isso. Eu não sei. Ele nega que conhece Jesus. Ele começa a administrar.
E quando a gente começa a achar que a gente pode lidar com as trevas, a gente começa a entrar em crise. Ele dizia, eu não sou. Nega a sua própria identidade. Eu não sei se já aconteceu com você, de você em alguns lugares como pastor e você pensar assim, aqui ninguém pode saber que eu sou pastor. Ninguém pode. Se alguém perceber que eu sou pastor aqui, eu estou no ralo. Será que isso já aconteceu com você? Ou foi só comigo? Já aconteceu de você ir num lugar, desculpa aqui eu brincar um pouquinho com vocês, e você tem uma vontade assim, você está na praia, você dá uma vontade de tomar uma cerveja. Eu sei que não é todo mundo que tem essa vontade, mas alguns têm. Aí você dá uma olhada assim, já fez isso? Dá uma olhada assim para o lado. Um amigo meu me ensinou como é que resolve isso. Colega pastor, ele falou, você entra assim e fala, a paz do Senhor, bem alto. Se ninguém falar nada, você pede. Eu não sei se eu vou estragar o que eu estou ensinando para vocês. Mas eu vou contar para vocês. Uma vez eu estava num lugar, e eu e minha esposa, um calor, gente, que vocês não têm ideia. E eu olhei assim para minha esposa e falei para ela, acho que eu vou pedir uma cerveja para eu tomar. Eu estou com tanta sede. E ela olhou assim para mim e falou, pode, acho que é tão raro você fazer isso, pede sim. Gente, quando o garçom chegou, o garçom assim, eu ia falar, eu vi que tinha um casal assim, e tinha um presbítero daqueles assim, barrançudo. E ele com a família toda assim, e eu não tinha visto. Quando o garçom chegou, eu falei, que cerveja que o senhor tem? Aí ele falou, eu tenho essa, deu o cardápio. Eu falei, então traz um Guaraná Diet para mim. Irmão, você precisa tratar o seu coração com o Senhor. Você precisa abrir o seu coração para Ele. Falar dessas coisas que você não tem coragem de falar para ninguém. Deixar essa representação. Achar que você pode mexer com o reino das trevas por você mesmo. Achar que você pode ir aonde só Jesus pode ir. Aí dentro do seu coração, você não pode ir sozinho. Agostinho dizia que o nosso coração é tão apodrecido, que se Deus revelasse tudo que nós temos dentro de mim de podre, nós não resistiríamos e morreríamos. Para dentro do coração, para curar a sua alma, trazer aquelas coisas que você fica abafando com a religião aí que você tem, com a imagem que você faz aqui da frente do púlpito, só tem um que pode ir. Essa viagem do coração, da alma, que nenhum de nós temos condições de fazer sozinho, somente Ele, Jesus, pode ir no seu coração. Enquanto você não começar a orar como Davi, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim
algo que não te agrada, algum pecado, algum caminho impuro, enquanto você não viajar para dentro da sua vida, você vai ser sempre uma representação, uma imagem. E a realidade de Cristo não vai ser vista na sua vida. E o que você pregar vai ser sempre distorcido. E a sua identidade vai ser sempre uma identidade falsa. Você vai estar sempre negando, não sou, não conheço, não sei quem é. O meu apelo hoje para você é um apelo para ir para a cruz. Para você cantar e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Eu não quero representar. Eu não fui chamado, irmãos, para ser um holograma, para ser uma imagem. O Senhor precisa, o reino de Deus precisa de homens corajosos que queiram fazer oração. Senhor, viaja comigo para dentro. Amém. Vamos encerrar então. Pedir para o Natinha vir aqui. Vamos orar então? Queria te convidar para você cantar conosco a canção. Que você orasse: Senhor, sonda o meu coração. Senhor, tu me sondas. Chega de enganação, de imagem, de negociação, de negação do que somos. A palavra de Deus diz que o Senhor se revela nas nossas fraquezas, não nos nossos poderes. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o teu coração, prova-me os pensamentos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. A nossa oração hoje, Senhor, é que o Senhor venha para dentro de nós, que o Senhor sonde o nosso coração,
Que o Senhor revele as nossas fraquezas, não para nos envergonhar, mas para sermos tratados, Senhor. Obrigado, porque o Senhor não nos trata como o ímpio nos trata. O Senhor não nos expõe. O Senhor nos avisa antes que nós somos frágeis. Obrigado, Senhor, por isso. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor sonde o nosso coração, e que o Senhor venha para dentro de nós, e que o Senhor nos cure aquelas enfermidades, aqueles desejos mais impuros, enraizados em nós desde a infância. Esse sentimento de que a gente pode, que a gente resolve, que a gente está no controle, de que a gente não é vulnerável. Senhor, tira isso de nós, Senhor. Porque o Senhor se revela na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Tem misericórdia de todos nós, ó Pai. E abençoa-nos no nome de Jesus. Amém. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações.